Oi, povo! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Vamos começar mais um vídeo aqui pro nosso canal. E como vocês já viram aí no título, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência com o sistema de saúde aqui de Portugal. E eu falo a gente porque não vai ser mais eu sozinha, tá? Vitor vai participar desse vídeo com a gente. Oi, Vitor! Olá pessoal, tudo bem? E aí a gente vai falar um pouquinho pra vocês como que foi todo esse processo, o que aconteceu e tudo mais. Vem com a gente. Então, só pra ambientar vocês, tudo aconteceu quando a gente chegou, né? Assim que a gente chegou no inverno, no começo do inverno, e aí Vitor começou a ficar resfriado. Só que ele piorou muito na semana do Natal. Então, do dia 21, 22, ali ele começou a piorar, mas a gente continuou em casa, foi de farmácia, comprou remédio, comprou xarope e tudo mais. Só que aí no dia 23, 24, ele teve uma piora gigante, e aí foi quando a gente decidiu utilizar o hospital, né? E aí, como é que foi? Conte pra gente. Experiência de um pouco atípica que a gente tem comparado ao Brasil, né? Então, principalmente o que ocorreu, né? Então, acho que é importante a gente falar o que aconteceu comigo. Devido a essa mudança climática, eu gosto muito do frio, mas eu peguei um resfriado bem punk mesmo, daquele de boas-vindas. Então, eu tenho um desvio de septo, isso, ou seja, juntou tudo e, claro, também existiu o fator emocional que acabou abaixando minha imunidade. E Natal, Ano Novo, enfim. E a gente foi visitar as emergências daqui do Porto. Então, a princípio a gente foi em uma específica aqui, próxima à nossa residência, que é uma pública, uma emergência pública, que é a chamada Hospital Santo Antônio, que é um hospital, como se fosse um centro universitário, né? É um centro universitário e aí o hospital é meio que um hospital-escola. Só que aí tem como todo hospital-escola, né? Tem um médico responsável, tem os residentes, os internos e tudo mais. Isso. E aí, na manhã do dia 24, Foi de 7 horas da manhã. eu não conseguia dormir, já fazia um tempo. Não conseguia respirar, acabava acordando. E aí eu disse, não, é o jeito de ir à emergência. Então, tomamos uma decisão de ir. Logo nessa data específica que é muito especial pra gente. Então, passar o Natal e o quase Ano Novo, né? No hospital é bem complicado. E quando chegamos lá, foi necessário, né? A gente já estava preparado para saber quais documentações seriam necessárias para poder apresentar lá, independente de ser público ou privado. No Brasil, a gente já tinha solicitado o nosso PB4. E isso é muito importante, minha gente. Se vocês virem a passeio para morar, tragam o PB4. Vocês conseguem solicitar no portal do Gov, no gov.br, eu acho. Sim. Acho que é gov.br, eu vou deixar aí escrito na tela qual é o site. E aí vocês solicitam, isso aí muito rápido, com 3, 4 dias já está disponível. E aí vocês conseguem trazer e utilizar o sistema de saúde num todo de forma muito mais acessível e pagando um valor muito irrisório. Mas a gente vai falar de valor depois, Isso. calma. Mas solicitem o PB4 de vocês. E aí com isso levamos também nosso passaporte. Muito importante. E assim como no Brasil, existem as categorias, né, de atendimentos, onde tem uma triagem são uma série de perguntas, né, que é feita para saber o que você está sentindo, para definir qual o grau de urgência que naquele momento. Então, varia assim como no Brasil, varia a coloração das pulseiras. E aí isso foi uma coisa que eu notei logo de cara, né? Você faz a ficha e aí depois você fica esperando ser chamado para triagem. Na triagem faz uma anamnese bem básica, só para saber o que é que você tem, se você tá morrendo ou não.
E aí depois da triagem eles definem qual que é a pulseira. E aí essa pulseira vai definir o tempo de espera. Exato. E aí se for a pulseira vermelha é muita urgência, se for a amarela é urgência, mas não é tão urgência. Se for a verde, dá pra você esperar. Se for a azul, minha gente, só Jesus na causa. Acho que é azul. Tem Só Jesus na também, se causa. eu me falo a memória, né? É, acho que sim. Eu não sei se isso varia também de hospital para hospital, mas... Mas aí no público que a gente foi, né, no Hospital Santo Antônio, foi exatamente desse jeito. E aí com isso, na minha primeira ida à emergência... Sim, primeira, porque foram várias. Então, fui pela manhã, acredito que eu peguei algum estudante que dava informação, e geralmente chegavam vários no momento. Péssimo, inclusive. Inclusive, Mariana não pôde entrar comigo. Sim. Eles me deram uma pulseira de acompanhante de manhã, mas eu não consegui entrar, só fiquei com ele até a triagem. Tentei entrar, só que eu acho que era assistente social, falou que eu só podia entrar se ele tivesse mais de 4 horas lá dentro. Então, se ele não tivesse mais de 4 horas, eu não podia entrar. Entendeu? Era isso. Eu acho que o que mais impactou também a gente na chegada, que mais impressiona também, é que impactou foi a gente visualizar alguns enfermeiros e funcionários E médicos também, do próprio hospital fumando na porta do na hospital. porta do hospital. Ou seja... Inclusive, o rapaz que fez tua ficha tava fumando na porta exatamente. do hospital. Só pra vocês terem noção. Assim, eu não vi nenhum médico, nenhum enfermeiro assim que me atendeu fumar, né? Mas enfim. Chegando lá dentro, eles fizeram uma série de perguntas novamente, né? Mais específicas, né? Da triagem. Ouviram meus batimentos, aferiram minha pressão, minha respiração, e também segui para uma radiografia, né, do pulmão para ver se tinha algum problema. Então todo esse procedimento levou em torno aí mais ou menos de 2 horas. Sem falar sem o tempo de espera para poder chegar ao médico. Exatamente, né? Tem um tempo de retorno lá, 2 horas, para ele me dizer assim, ó, tens nada. Inclusive, você fez o raio-x, né? Isso, fez inclusive, o raio-x. Eu tava tomando alguns medicamentos por conta própria. Conta própria. Xarope, enfim. Apresentei lá e ele disse, desnecessário isso aí, então... Ainda achou ruim que tava tomando remédio. Que eu tinha levado. Né? Lembrando que a automedicação não é indicada, isso é de fato errado. Mas se a gente for numa farmácia, aí a farmacêutica que tem uma formação e tem uma habilidade para aquilo indicou, não era nenhum um remédio que fosse antibiótico, nem nada. Era um xarope para tosse. Exato. Deixar isso bem claro. E mandou eu ir pra casa. Então eu vim novamente pra cá. Eu disse, olha, Mariana, eu não tive nada. Eu espero melhorar daqui pra noite. E ele também não passou nenhum medicamento pra tomar lá. Ele não passou nenhum medicamento pra tomar em casa. Ele não passou absolutamente nada. Ele só olhou o raio-x e falou, você não tem nada, pode ir pra casa. E é isso. E a gente veio pra casa. A gente também vê essas coisas no Brasil, né, também, que é uma virose bacteriana que você tem. Mas pelo menos ele deu um remédio pra virose. É verdade. Aqui nem isso deu. Então, chegando em casa, né, passando essas horas, não conseguia respirar também, não conseguia dormir. Ele continuou do mesmo jeito, porque não foi feito nada. Então não tinha como ele melhorar de alguma coisa, porque não foi feito nada. Só tive um consolo, né, um tapinha na costa, tu estás bem. Pode ir pra casa. Tu vai melhorar. E um ponto importante também aqui, eu acho que é muito ruim você pegar um resfriado, principalmente num período de frio. No frio, minha gente, porque você não consegue se recuperar. Isso, diferente do Brasil, né, que a gente tem essas variações climáticas, aqui, pra você se recuperar no frio é muito difícil. E voltamos para o mesmo hospital à noite. E tive essa mudança de turno e o tratamento foi totalmente diferente. Um ponto antes de a gente chegar, né, na noite e chegar ao médico que nos atendeu, tinha uma série de pessoas que estavam esperando lá, inclusive uma idosa. Desde meio-dia. Minha gente, era uma idosa, ela tinha falado para uma outra mulher que estava lá que ela tem 65 anos. Uma idosa de 65 anos estava desde meio-dia sentada numa cadeira esperando ser atendida. Vocês têm noção do que é isso? Meio-dia. Eu fiquei pra morrer quando ela falou que estava desde meio-dia. E aí, diferente do médico da manhã e do horário da manhã, à noite, na verdade, era quase madrugada, né? A gente chegou umas 10 horas, saiu o quê? Umas meia-noite, 1 hora da manhã. Quase 1 hora da manhã. Isso, exato. Do dia 25. Fez
Feliz Natal, né? Pra gente. E aí, o tratamento foi mais acelerado, né? Foi mais rápido. E, inclusive, o médico, totalmente sensacional. Minha gente, assim, ele foi enviado por Deus, assim. Deus desceu ele da terra e colocou ele lá, porque ele foi perfeito. A gente passou quase meia hora dentro da sala, conversando com o médico. Ele tentando entender o que é que Vitor estava sentindo. Porque não era sinusite, ele não tinha outros sintomas para ser sinusite. Não era rinite. Sabe? E ele tentando ali entender e ouvindo. E eu escutava e via pressão, e via batimento cardíaco, e via oximetria. E eu telelei e falei mais do que o homem da cobra. Porque o bichinho tava desorientado. Ele tava mais de 3 dias sem dormir. Ele não conseguia nem ficar em pé, né? Vocês terem noção. Porque ele ficava em pé, ele caía pra frente dormindo. E eu orando pra ele não cair, porque se ele caísse eu não ia aguentar segurar. Ia cair eu e ele. E aí o médico foi perfeito. Não, sério. Perfeito. Que médico perfeito. Fez também todo o mesmo procedimento de triagem, me escutou, né, importante, viu os medicamentos que eu tomava. Inclusive, um outro ponto importante para ser citado é que o registro, né, da minha ida pela manhã tinha ficado no sistema. E antes de ele fazer uma série de perguntas para mim, ele fez a leitura, né, dos meus exames, né, que já estavam lá pela manhã. E o que poderia ter mudado. E do que o médico tinha escrito, ele confirmou informação por informação, perguntou se era aquilo mesmo, se não era, o que tinha mudado, o que tinha acrescentado, o que tinha diminuído. Assim, ele foi impecável. E diferente do médico da manhã, eu tomei um medicamento. Ele tomou medicamento. Inclusive, prescreveu alguns medicamentos para serem comprados. Mas no público, na emergência pública, eu tomei a medicação, né? Então, eles me deram uma medicação intravenosa. Os dois foram intravenosos. Foi um corticoide e um antihistamínico, que era justamente para diminuir esse inchaço que ele tava na garganta, para tentar dormir. Esse menino dormiu como um neném. Acho que melhor noite de sono. Foi perfeito, assim, o médico foi muito bom, de verdade. E aí, o que é que a gente tira dessa utilização do sistema de saúde público de Portugal? É muito parecido com o Brasil, em vários sentidos. E principalmente no sentido de ter sorte de encontrar um bom médico. Porque você pode ir pela manhã e ter um médico horrível, e você pode ir à noite e ter um médico ótimo, e você pode ir voltar e ter 2 médicos horríveis ou o mesmo médico horrível. É sorte, é muito sorte, assim, de você encontrar um profissional que esteja disposto a lhe atender da forma que ele deve lhe atender, que é o mínimo, né? Que ele estudou para isso, se formou para isso, inclusive jurou que iria lhe atender como se deveria atender. Mas, infelizmente, não é isso que a gente encontra, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Não é essas flores todas que as pessoas contam, não, tá? Aí, se vocês acham que a gente parou na emergência na segunda vez que a gente foi, vocês estão errados. A gente voltou. A saga continuou. Porque ele teve uma melhora, sendo que ainda assim ele não conseguia dormir. Ele meio que desenvolveu um quadro de ansiedade, junto com a falta de ar, porque ele não conseguia respirar, porque o nariz tampava, porque a garganta inchava, porque ele dorme de boca aberta, por conta do desvio do septo. E aí ele foi desenvolvendo esse quadro de ansiedade e aí ele continuou sem dormir. Estava melhorando de alguns sintomas, mas ainda assim continuava sem dormir. E aí a gente decidiu ir para uma terceira emergência, que dessa vez foi em uma emergência particular. E a gente foi numa emergência, no hospital que tem aqui bem na esquina de casa, só que lá não tinha emergência adulta e a recepcionista nos indicou ir para a emergência adulta desse mesmo hospital em um outro lugar. E aí quando a gente chegou lá, como é que foi? Tu quer contar o perrengue? Pode contar. Esse endereço, vamos lá, pra vocês entenderem o riso. Quando a gente chegou nesse hospital aqui na esquina de casa, que a mulher mandou pro outro, a gente pegou o metro, que é o metrô, e foi pra estação desse hospital. Só que, quando a gente chegou lá, a gente tinha que andar alguns minutos, acho que 8, 9 minutos. Não, foi menos. Enfim, de 8 a 15 minutos. E aí, o único caminho que o Waze dava... Era o Waze? Era o quê? Google Maps. Dava... Era uma trilha. Minha gente, tinha mato de um lado, um rio de outro, um caminho deste tamanho e tudo escuro. Já tava curado nesse momento. Não tinha um ser humano. Se aparecesse um gato, eu desmaiava, porque eu tava morrendo de medo e eu ficava, Vitor, vamos embora.
Vitor, e ele, eu já tô bom, eu acho que a gente não precisa ir pro hospital, não. Mas mesmo assim, a gente conseguiu passar por essa trilha, e aí a gente andou mais um pouquinho e chegou. Só que antes da gente chegar, a gente passou por um pavilhão. E aí eu pensei que era um negócio de presos, que eu ainda acho que é um negócio de preso. Pavilhão é como se fosse um ginásio aqui, né? Ginásio e academia, tá? E aí, mas eu ainda, na minha cabeça, ainda é um negócio de uma prisão, e vai continuar sendo uma prisão. E eu pensei o seguinte, pronto, o caminho que a gente passou é o quê? O caminho de fuga dos prisioneiros. Lascou! Aí alguém encontrasse a gente ali mesmo ficava. Se acontecesse alguma coisa com a gente, ninguém ia saber, porque a gente não avisou nada a ninguém, é só eu e ele aqui. E a gente não falou pros pais da gente onde é que a gente tava indo, pronto. Se sumisse, ia ficar por isso mesmo, ninguém nunca ia achar a gente. Entendeu? Esse foi o perrengue da noite. E aí a gente chega no hospital. Quando a gente chega no hospital, a primeira coisa que choca a gente é que tem uma véia numa cadeira de roda, com acesso venoso na mão, fumando. Paciente, né? Paciente, claro, né? E tinha uma enfermeira do lado dela esperando ela terminar de fumar. Essa é a primeira cena que a gente encontra dentro do hospital. Depois, vá. Seguimos para a recepção, né? Para poder mais ou menos pra fazer a saber ficha, né? Como é o procedimento de entrada, fazer a ficha. Acho que um ponto até importante de falar aqui é porque optamos também pelo particular, né? Eu, como não sei se a Mariana já falou aqui, a minha empresa, eu tenho um plano de coparticipação. Então, como é que funciona um plano de coparticipação? Você pode utilizar os serviços de sistema de saúde, mas dependendo do serviço é cobrado uma taxa, né? Tem uma tabela de preços para cada hospital, e com isso você pode pedir reembolso. Você paga um valor na hora da valor consulta. X e pode pedir um reembolso. Eu não sei se totaliza, acho que varia muito do hospital para hospital. E do serviço, eu acho que também. Exatamente. E é importante falar que você vai pagar um valor na hora da consulta, sendo que é um valor muito menor, e mesmo assim esse valor que você paga retorna para você. Só para vocês entenderem mais ou menos como que é. E chegando lá, a gente, novamente, né, já chegamos com a notícia, o recepcionista nos falando, olha, tempo de espera em mínimo aí que tá tendo para urgência é quanto? 5 a 6 horas. Detalhe que quando a gente foi falar com ele, ele não perguntou qual era o problema, ele não perguntou nada, ele só falou assim, é urgência? Aí a gente fez, sim, urgência adulta. Ele fez, tempo de espera é de 5 a 6 horas. Vocês vão esperar? É isso. Eu olhei pra Mariana e disse, não. A gente foi embora. A gente passou pelo perrengue da trilha, botou a nossa vida em risco e fomos embora para um outro hospital. A gente pesquisou um outro hospital que podia atender a gente. Minha orelha tá passando. E aí a gente foi para esse outro hospital, que é o Hospital Lusíadas, se não me engano. E aí ele fica em frente ao Hospital do Exército. E aí a gente foi lá, outro hospital particular. E quando a gente chegou lá, a menina não falou nada de tempo de espera, nem nada. Ela fez a nossa ficha super simpática e tudo mais. Pegou os dados bonitinhos lá da carteira do plano, não sei o quê. E aí a gente esperou. A gente passou pela triagem. Isso. Nesse hospital no particular, a gente também passou pela triagem. O rapaz deu uma pulseira, mas eu não lembro se tinha cor a pulseira. Era verde, pulseira Era verde verde também, né? Isso. Pronto, aí a gente ficou esperando o médico chamar. Quando o médico chamou, a gente conversou com ele, auscultou tudinho, viu a garganta, aí percebeu que a garganta estava inflamada. E aí passou um tratamento com antibiótico, passou um remédio para diminuir o quadro de ansiedade. Remédio esse que ele não está tomando mais, graças a Deus. Era só no período que estava com falta de ar mesmo. E aí foi isso. Tirou um raio-x também, não foi? Isso. No hospital particular. Outra radiografia, né? E viu que realmente não tinha nada, porque o meu medo era ele estar com pneumonia, porque ele estava com muita secreção. Mas, graças a Deus, e ao xarope que a mulher da farmácia deu, que o médico reclamou, o primeiro médico lá, graças a Deus ele não evoluiu para uma pneumonia. Isso. Provavelmente por conta do xarope, né? E aí, diferente lá do hospital da emergência, né, pública, aqui foram cobrados uma série de valores específicos, por exemplo, a consulta com o médico foi cobrado e a radiografia. E foi cobrado também um valor, mas foi bem baixo, para cuidados com Covid. Isso. E aí foi cobrado essas 3 coisas, né? Exatamente. E diferente lá
do hospital público, eu não tomei medicamento nenhum. Ou seja, o médico apenas prescreveu uma receita médica para fazer a compra dos medicamentos na farmácia. E que eu tive que fazer, senão eu não conseguia dormir nem me recuperar. Então, outro ponto importante, eu acho que vale a pena citar, é os pontos estratégicos de cada hospital aqui do Porto, né? Então, o fácil acesso de transporte público a cada um deles. Então, existe um outro hospital aqui próximo, que é o Hospital São João, que a gente não conhece. E espero há muito tempo não conhecer nenhuma emergência mais não aqui pretendo no voltar Porto. em nenhuma mais não. Que a gente viu que todas as linhas do metro e todas as linhas de ônibus dão acesso a todos eles. Então acho que é um ponto a ter se destacar aqui de facilidade, né, ao acesso. Você consegue chegar a todos eles, minha gente. Inclusive maternidades. Apesar que eu acho que ninguém vai parir de metro, né? Tipo, o hospital parindo de metro. Mas, se acontecer, o metro vai lhe levar até lá. Você vai chegar, entendeu? E os ônibus também. E aí, esse é um ponto que é bem bom, né? Porque eu acho que, pelo menos em Recife, a gente tem uma dificuldade gigantesca em chegar em certos hospitais de ônibus. A maioria você tem que ir em várias estações, pegar vários meios de transporte para poder chegar no hospital. E aí esse é um ponto que a gente achou massa também. E a gente fala bem próximo mesmo, a estação... você desce em frente, praticamente. Em frente, exatamente. Em frente. E outro ponto também que eu acho que é legal a gente falar é a diferença de tratamento, né? De hospital público para hospital particular. Acho que no Brasil também tem uma diferença gritante entre o tratamento em relação à recepção, em relação a conforto no tempo de espera, porque nesse último hospital que a gente foi, eram poltronas bem acolchoadas, tinha TV, estava bem quentinho dentro do hospital. Então, assim, é uma diferença gigante em todos esses pontos do hospital público pro hospital particular. Até a simpatia das pessoas que estão lhe atendendo e tudo mais, que no público é um pouco mais difícil, né? Da gente encontrar isso. E aí, acho que isso é um ponto bem legal de se falar. E outro ponto também que eu acho que a gente tem que falar é sobre os medicamentos, né? Sobre valores de medicamentos. Assim, eu achei alguns bem baratos. Não achei de todo muito caro, não. Mas apesar que a gente gastou um dinheiro massa com o medicamento, não é? Foi um dinheiro massa, se a gente for contar a quantidade de xarope, a quantidade de remédio para gripe, a quantidade de vitamina C, o remédio que o primeiro médico passou. Porque outra coisa, em algumas emergências públicas, pelo menos vou falar de Recife, né? Que eu tenho uma gama de conhecimento nas emergências de Recife. É que se tiver uma farmácia dentro da emergência, você consegue pegar aquele medicamento lá mesmo. Por exemplo, na Policlínica Arnaldo Marques, se você... Eu não sei se é agora, né? Mas pelo menos quando eu ia, tinha uma farmácia lá dentro. Então você conseguia pegar tipo de pirona, conseguia pegar remédios básicos assim. Aqui não. O remédio que o médico passou pra ele à noite, a gente teve que comprar. Aqui você não... Pelo menos até onde eu sei, a gente não consegue pegar remédio em hospitais públicos. E o do particular também a gente tem que comprar. Então isso é um ponto importante de ser falado. E eu acho que depende muito da farmácia que você vai. Eu acho que quanto mais a farmácia tem nome, mais caro é. Eu acho assim como o Brasil. Porque se você for comprar, por exemplo, remédio Imaro e remédio na Drogazil, é diferente. Quem é do Ibura sabe quem é Imaro. E é isso. Eu acho que os pontos foram esses, né? Que a gente pensou em trazer. Acho que... E pensando assim, acho que um comparativo, né? Entre Brasil e Portugal, realmente, assim, os hospitais particulares, especificamente eu acho que mais no Recife, que a gente tem mais propriedade para falar, funcionam muito bem comparado aqui à saúde pública. Conversando com outras pessoas a respeito do período da pandemia que aqui estiveram, né? Muitas pessoas tiveram dificuldades de ter acesso a emergência ou algo relacionado à saúde. Então... E aqui fechou tudo também, né? E quando a gente diz que fechou tudo na pandemia, é literalmente tudo. Não ficou nada aberto. Até os mercados, pelo que eu tava vendo, eles só funcionavam cerca de 3 horas por dia. E depois do resto do dia tudo fechado. Coisa que a gente não teve, né? Pelo menos em Recife.
mercados e farmácias, eles eram abertos em horários normais. Mas são essas as diferenças. A experiência da gente foi essa, né? Espero que a gente demore muito tempo pra ter outra experiência com o hospital. Tá bom. Porque em 2 dias a gente foi pra... 3 dias? 24, 25, 26. Em 3 dias a gente foi pra né? 4 emergências, minha gente. A gente passou mais tempo na emergência do que em casa, pra vocês terem noção. Mas graças a Deus que tudo melhorou, que ainda continua melhorando, que a gente não vá pra mais hospitais, nem tão cedo. E é isso, obrigada, meu bem, pela participação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi um pouquinho da experiência da gente. Espero que tenha esclarecido algumas coisas pra vocês também, né, caso vocês pensem em estar vindo, acho que esse vídeo vai ser bem esclarecedor. E é isso, um cheiro, até o próximo vídeo, tchau!